não vemos fantasmas, vemos espíritos materializados, correto? Então, existe alguém doando ectoplasma? Você poderia falar um pouco sobre isso? Não é exatamente assim. Não é que a gente veja espíritos materializados. A materialização não é a forma mais comum da percepção dos espíritos desencarnados. A percepção mais comum é a vidência. Existem dois fenômenos que são parecidos, mas eles têm um mecanismo distinto. Um se chama vidência e outro se chama materialização. Em todos os dois, é a capacidade de vermos os espíritos que estão desencarnados. Eu tenho um espírito no ambiente, não consigo vê-lo, e de repente alguém vê. É uma vidência? Pode ser uma vidência, pode ser uma materialização. Qual é a diferença? Na vidência, quem enxerga é só quem é médium vidente. Quem não é médium vidente não enxerga o espírito. Então, assim, estamos aqui no ambiente, entra uma entidade naquele local e das 5 pessoas que estão lá, 2 são médium videntes. Os outros 3 não veem. Os médiums videntes que veem dizem assim, gente, entrou uma entidade aqui. Eu estou sentindo a presença de um espírito. Os outros ficam olhando, meu Deus, não estou vendo nada. Ela entrou aqui pela essa porta, ela está em pé aqui e esse espírito está aqui e ela quer falar com alguém. O outro médium vidente, que de repente pode ter um pouco mais de habilidade na vidência, ele diz, é uma mulher, ela está aqui e ela tem os cabelos longos, compridos, usa um vestido assim, 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 e começa a descrever o que ele está vendo. E um dos 3, que não é médium, diz, é minha avó. Minha avó gostava de usar essas roupas e tinha exatamente esses traços físicos. Então, a vidência é uma característica onde não existe ectoplasma, não existe a possibilidade de você tocar no espírito, nem todos veem. Então, isso é o fenômeno da vidência. Como que ele se caracteriza? O médium possui o dom de doar uma espécie de fluido que se combina com o fluido do espírito e, para ele particularmente, ele se torna visível. Ele não vê com os olhos da carne, ele vê com os olhos da alma. Por isso que eu me enxergo mesmo de olho fechado. E a doação dos meus fluidos se combina com o fluido do outro e eu espiritualmente enxergo o espírito que está aqui e eu vejo a entidade que está na minha frente. Vidência, o fenômeno mais comum de percepção dos espíritos desencarnados. E há um segundo tipo de percepção de espírito desencarnado, materialização. Esse é diferente. Desse segundo fenômeno, as 5 pessoas estão no ambiente, 2 são médiums de vidência. Eles veem. Os outros 3 não veem nada, mas tem um cara desses 5 que, embora não veja nada, ele tem o dom de doar o ectoplasma. É um outro tipo de mediunidade. De repente, o médium vidente não doa ectoplasma de maneira suficiente, ele doa até um pouquinho que não muda nada. Mas tem um desses que está na sala que, embora ele nem saiba que ele é médium, ele nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu nada, ele é doador de ectoplasma. Quando se percebe dele, começa a sair uma substância que, a depender da intensidade, pode ser bem visível, ela fica parecida como se fosse um gás que saísse da pessoa, como se fosse uma fumaça que saísse dela. Em outros, quando é muito intensa, você vê como se fossem cordões, como se fosse algodão misturado com chantilly, que vai saindo, geralmente sai do nariz, do ouvido, da boca das pessoas que são médiums, e quando tem pouco, ele sai de maneira mais sutil, como se fosse uma fumaça, uma neblina que saísse da pessoa. E isso, então, o espírito se apropria dessa substância, chamada ectoplasma, e se torna visível. Quem vê? Todos 5 vê. Vê o médium, que é de efeitos físicos, vê os 2 que são médium de evidência, e vê os outros 2 que são iguais a mim, não ouve, não enxerga, não vê, não arrepia, não sente nada. Todos 5 veem. Gente, tem um espírito aqui dentro. Ninguém precisa dizer. Está todo mundo vendo. Mas, meu Deus, todo mundo vê. Ele se torna visível.
não necessariamente tangível. Se você for tocar, pode ser que sua mão atravesse. Mas todo mundo consegue ver o espírito. E existem alguns casos de materialização em que eles não somente são visíveis, mas podem ser tocados, eles são tangíveis. Se de repente eles se tornam tangíveis, visíveis, há algumas materializações tão intensas, tão fortes nesse sentido, que eles dizem que se uma pessoa entrar no meio de uma materialização desse tipo, que não é muito comum, eles não são capazes de definir quem é o morto, quem é o vivo. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma live com uma pessoa que disse, olha, eu já vivi a experiência de lidar... Luziane Bahia, estava fazendo uma live com ela e ela dizendo, eu já tive a experiência de participar de uma reunião de materialização. É uma coisa impressionante. O espírito materializou só o pedaço da mão. Então, a mão ficou materializada em um pedacinho do braço. Depois disso, não tinha nada. A mão é quentinha. A mão é igual uma mão de um vivo. Ela não é uma mão gelada. A gente acha, meu Deus, aquela mão gelada. Não. A mão é quente, a mão aperta, a mão funciona. A única coisa que causa estranheza é que quando você olha para o segmento do braço, não tem nada depois, só tem a mão. Depois da mão não tem nada. Igual aquele personagem lá da família Addams, o Mãozinha, que só tem a mão e depois da mão não segue nada. Assim ocorre em alguns fenômenos de materialização, que é o que está, por exemplo, na Bíblia, quando aparece aquela mão que escreve no jantar de Balsazar, é só a mão e ela vai e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Então, esse recado escrito em hebraico na parede é de uma mão materializada. Portanto, não se deve dizer que todo fenômeno em que se percebe os espíritos pela visão seja um fenômeno motivado por ectoplasma. Se acontece isso, então é uma materialização, que não é tão comum. O mais comum seria uma vidência, em que a combinação dos fluidos torna o espírito visível para os médiuns videntes e não são percebidos pelos demais indivíduos que possam estar no ambiente, porque é uma mediunidade que não é de efeitos físicos, ou seja, nem todos do ambiente conseguem percebê-lo.